Animal também tem AVC ou infarto? Se sim, qual a diferença de um para o outro? Tá, Onice, Sensacional essa pergunta. Muito boa essa pergunta, tá? Nós vamos responder em conjunto, tá? Peço que o Dr. Giovanni me complemente várias vezes aí, ele manja muito disso. Mas deixa eu só te explicar uma coisa. Principalmente sobre o infarto, nós vamos deixar para esmiuçar mesmo esse esclarecimento num próximo programa que estaremos com a presença de um cardiologista, tá? Que legal. Que é o Dr. Jorge. É uma pessoa fantástica, além do conhecimento dele ser muito amplo, tá? Perfeito. Mas eu vou começar, doutor, e aí você me complementa. Com certeza. Existe, sim, tá? Casos de AVC e casos de infarto. Porém, vamos falar de AVC, tá? AVC, existem vários motivos, tá? Inclusive, o que nós acabamos de falar. Exato, doença do exato. carrapato, tá? Ela pode causar AVC, Claro. correto? É porque, na verdade, às vezes o AVC... Ah, é um AVC. O que é o AVC? É um acidente vascular cerebral. Perfeito. Então, é um acidente que acontece com os vasos do cérebro. Perfeito. Então, não é uma coisa específica. São várias coisas e várias doenças que pode causar esse acidente, não é, Luiz? Com certeza. E aí, por exemplo, igual a gente vai falar de uma doença. A gente poderia falar sobre esse assunto, Nice, por 2 horas. Várias. Então, por exemplo, a erliquiose, ela causa quadro de vasculite. Entendeu? Que é uma inflamação do vaso. Esse vaso inflamado não é só do braço, assim, da perninha do pet. São vasos gerais do corpo todo. Perfeito. E aí é onde pode causar um AVC. Dentre outras causas, tá, Nisso? Então é muito amplo, mas pets, tá? Cães e gatos podem sim apresentar quadro de AVC. Sobre o infarto. Ele gosta. Sobre o infarto. Faz umas 2 semanas que a gente conversou sobre isso. Então, o que acontece nisso? Quando nós pensamos em infarto, nós temos que lembrar o quê? Normalmente o infarto está associado a quê? A presença de gordura, a presença de arteriosclerose, que fala, tá? isso. Que é a presença, né, o acúmulo de gordura obstruindo principalmente as coronárias, tá? O que acontece? Dificilmente um cãozinho ou um gatinho vive tanto tempo como o ser humano, tá? Para se formar essa presença de gordura, esse acúmulo de gordura obstruindo uma coronária, tá? Então o que acontece? Eu sei, Nice, trazendo para a medicina humana, não é uma regra o que eu vou falar, mas normalmente quem que apresenta infarto? As pessoas que já têm uma certa idade. Por quê? É o que eu aprendi, inclusive, com o Dr. Roberto, que explicou uma vez isso para mim. Desde quando nós nascemos, desde quando nós estamos já no ventre, na forma de neonato, nós já começamos a acumular gordura. Com certeza. Desde quando nós nascemos. Então, eu vou parar de comer gordura na hora que eu tiver 50 anos. Não, você já vem acumulando gordura desde quando você nasceu. E aí, normalmente não é uma regra, quando nós já temos uma idade mais avançada, essa veia, essa artéria, ela já foi bastante obstruída, tá? E aí é onde forma-se o infarto, né? Ou seja, é a oclusão total ou, bem dizer, parcial, tá? Não vou nem falar semi, parcial, assim, seria mais que a metade quase isso. já, tá? Obstruindo essas coronárias, que são os vasos que irrigam a musculatura do coração. E aí causando uma isquemia, causando o infarto propriamente. E aí, desculpa, Luizão, Fica à vontade. às vezes o pessoal de casa está perguntando assim, mas e aquelas pessoas que têm casos de ter tido um infarto com 30 anos de idade? Então, aí, se a gente for pegar, a maioria dessas pessoas já tem um histórico de alterações cardiológicas na família. Perfeito. Quando não, você pode ver que é um cara que está jogando bola, é um cara que correu uma maratona, é um cara que... E aí teve muita sobrecarga no coração. Sim. E o que é o infarto? O infarto é a falta de oxigenação no tecido. Perfeito. O tecido ele começa a morrer por falta de oxigenação e aí o coração para de bater, consequentemente acontece o óbito. Perfeito. Então isso, como o Luiz falou, é muito, muito raro de se acontecer num cão. Então é muito difícil, eu vou colocar aí que de 100,
meio morre de infarto. Com certeza. Mas tem um meio, que é aquele paciente, principalmente gordinho, Perfeito. que você falou, Luizão. Perfeito. Por isso, Nis, que a presença do Dr. Jorge aqui vai ser excepcional para ele explanar bem sobre esse assunto. Mas só para as pessoas entenderem bem, a gente imagina o coração aqui, tá? O coração. Em volta do coração tem as coronárias, que são os vasos que irrigam o coração, que dão vida para aquela musculatura funcionar. E esses vasos, eles ficam oclusos pelo acúmulo de gordura ou por qualquer outro problema, às vezes até a formação de um trombo. Isso. Eu vou colocar minha mão aqui, ó, como se fosse uma gordura. Aí, parou, não está chegando sangue. Essa musculatura aqui, ela não está sendo oxigenada. Perfeito. Isso é o infarto, tá? Então, existem sim, não só por acúmulo de gordura, até por formação de trombo. Um trombo, ele pode obstruir uma coronária e causar um infarto, tá? Então, assim, dificilmente, tá? Já ouvimos, sim, bastante caso. Às vezes as pessoas chegam lá na clínica, meu cachorrinho morreu de infarto. Morreu de infarto? É bem difícil, tá? Porque o pet não vive tanto tempo. E aí é o que o Dr. Giovanni falou. Existem sim exceções nisso. Existem pets, cães, gatos que já têm algumas alterações cardiológicas aí, como o ser humano também, tá? Mas basicamente é isso. O dia que o Dr. Jorge vier aqui, com certeza eu vou pedir para ele explicar bem sobre isso. Vai ser um assunto bacana, mas basicamente é isso, tá bom?